Vou marcar aqui a hora. 5:10, 5:10, 30, 40. No 8. No 8 eu pago. Tá? O programa do Varela está começando agora. Varela no ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará. Hoje, 22 de fevereiro de 2012. Na direção geral do nosso programa, Lucas Varela, Nayara Varela e Mona Lisa Varela. E agora parece que vai chover, viu, Mona Lisa? Será que vai chover, Antônio? Um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha, né? Vai não. Agradecemos a sua audiência, a sua atenção, o seu carinho. E no programa de hoje nós faremos, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, nós faremos as nossas indicações para o nosso querido público. Indicamos Varela Clínica de Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira, em Fortaleza, Ceará. Varela Clínica de Estética e Beleza, a clínica mais querida, a clínica mais ungida, a clínica preferida de Fortaleza. E os telefones 3224-0783, 3224-7018, DDD 85, Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.varelaclinicadestéticabeleza.com.br. Programa Check-up, na TV Diária, TV do Nordeste, na nossa TV, domingo às 20 horas, apresentação da nossa querida estrela Natália Varela. Mais informações, 3266-9643, DDD 85, Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.tvdiario.checkup.tv.br. Programa Vida News, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, na Rádio Vida 102,9 FM de Fortaleza, Ceará, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. Para mais informações, 3287-2158, 3287-2999, DDD 85, Fortaleza, Ceará. Acesse o site www.radiovidafm.com.br. Oração da Varela, quarta-feira às 18h30, na Varela Clínica de Estética e Beleza, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Participe da Oração da Varela, na Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, entre a Avenida Padre Antônio Tomás e Rua Carolina Sucupira. Eu esqueci alguma coisa? Não. Leia a página Check-up no caderno Viva do Jornal Diário do Nordeste aos domingos. Quem assina é a nossa querida jornalista Natália Varela. Depois das nossas informações, depois das nossas indicações, nós faremos hoje, continuaremos a leitura do primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, Transferência da Arca, né? E a Bíblia Sagrada, a palavra de Nosso Senhor, onde está contido a boa nova do reino de Deus que o Senhor Jesus, nosso Salvador, veio pregar e enviou seus apóstolos ao mundo inteiro para pregar a todos os seres humanos no mundo inteiro. Quem crê e for batizado será salvo. Então nós, na leitura de hoje, continuando a leitura de hoje, 1 Reis capítulo 8, versículo 1, a transferência da arca. Então se congregaram todos os anciãos de Israel com os príncipes das tribos e os chefes das famílias dos filhos de Israel junto ao rei Salomão em Jerusalém, para trasladarem a arca do concerto do Senhor, da cidade de Davi, isto é, de Sião. 1 Reis 8:2. E todo Israel concorreu ao rei Salomão num solene dia do mês de Etanim, que é o 7º mês. 1 Reis 8:3. E vieram todos os anciãos de Israel e tomaram os sacerdotes a arca. 1 Reis 8:4. E levaram a arca do Senhor e o tabernáculo do concerto e todos os vasos do santuário que havia no tabernáculo. E os sacerdotes e levitas os levavam. 1 Reis 8:5. O rei Salomão, porém, e todo o povo de Israel que tinha concorrido a ele, iam adiante da arca e imolavam ovelhas e bois, sem taxa e sem número. 1 Reis 8:6. E os sacerdotes puseram a arca do concerto do Senhor no seu lugar, no oráculo do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. 1 Reis 8:7. Porque os querubins tinham estendidas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. 1 Reis 8:8.
E como os varais sobressaíssem e as suas pontas aparecessem fora do santuário diante do oráculo, já não apareciam mais por fora, e assim ficaram ali até o presente dia. 1 Reis 8:9. Na arca, porém, não havia senão as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha metido nela em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. 1 Reis 8:10. Aconteceu, porém, que logo que os sacerdotes saíram do santuário, uma névoa encheu a casa do Senhor. 1 Reis 8:11. E os sacerdotes não podiam ter-se em pé, nem fazer as funções do seu ministério por causa da névoa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Discurso de Salomão. 1 Reis 8:12. Então disse Salomão: o Senhor disse que ele habitaria numa névoa. 1 Reis 8:13. Eu, desvelado, edifiquei esta casa para a tua morada, teu trono firmíssimo para sempre. 1 Reis 8:14. E o rei voltou o seu rosto e abençoou todo o ajuntamento de Israel, porque todo o ajuntamento de Israel estava ali. 1 Reis 8:15. Salomão disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a meu pai Davi, e que pelo seu poder executou a sua palavra, dizendo. 1 Reis 8:16. Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi... Repetindo aqui o capítulo 8, versículo 16. Desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se me edificar nela uma casa e para nela se estabelecer o meu nome, mas escolhi a Davi para ser o chefe do meu povo de Israel. 1 Reis 8:17. E meu pai Davi quis edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 1 Reis 8:18. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: quando tu, no teu coração, intentaste edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem, meditando no teu entendimento isto mesmo. 1 Reis 8:19. Todavia tu não edificarás uma casa, mas teu filho, que nascerá dos teus rins, esse edificará uma casa ao meu nome. 1 Reis 8:20. Verificou o Senhor a sua palavra que ele disse. E eu fiquei em lugar de Davi, meu pai, e eu me assentei sobre o trono de Israel, bem como o Senhor o disse. E edifiquei uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. 1 Reis 8:21. E ali constituiu o lugar para a arca em que está o concerto que o Senhor fez com nossos pais, quando saíram da terra do Egito. Oração de Salomão. 1 Reis 8:22. Depois pôs-se Salomão diante do altar do Senhor à vista do ajuntamento de Israel e estendeu as suas mãos para o céu. 1 Reis 8:23, e disse: Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no mais alto do céu, nem abaixo sobre a terra. Tu conservas o pacto e a misericórdia para os teus servos, que caminham adiante de ti de todo o seu coração. 1 Reis 8:24. Tu guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Tu lhe disseste por tua boca e cumpriste pelas tuas mãos, assim como o prova este dia. 1 Reis 8:25. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, conserva ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: não te faltarão descendentes que diante de mim se assentem sobre o trono de Israel. Contanto, todavia, que teus filhos guardem os teus caminhos, andando em minha presença, como tu andaste ainda diante de mim. Como tu andaste diante de mim. 1 Reis 8:26. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, cumpram-se as tuas palavras que disseste ao teu servo Davi, meu pai. 1 Reis 8:27. É, pois, crível que Deus habite verdadeiramente sobre a terra? Porque se o céu e os céus dos céus te não podem compreender, quanto menos esta casa que eu edifiquei?
1 Reis 8:28. Mas atende, Senhor Deus meu, a oração do teu servo. Ouve o hino e a oração que o teu servo faz hoje em tua presença. 1 Reis 8:29. Para que os teus olhos estejam abertos de noite e de dia sobre esta casa da qual disseste: o meu nome está nela, para ouvires a oração que teu servo te oferece neste lugar. 1 Reis 8:30. Para ouvires a deprecação de teu servo e do teu povo de Israel em tudo o que te pedirem neste lugar, e para as ouvires no lugar da tua morada no céu, e para que, tendo-as ouvido, lhes sejas propício. 1 Reis 8:31. Quando algum homem pecar contra seu próximo e houver de fazer algum juramento com que se ligue, e vier à tua casa por motivo do teu juramento diante do teu altar, 1 Reis 8:32, tu ouvirás do céu, e farás justiça a teus servos, condenando o ímpio e fazendo recair a sua perfídia sobre a sua cabeça, e justificarás o justo, e retribuindo-lhe conforme a sua justiça. 1 Reis 8:33, é muito comprido, né? Quando o teu povo de Israel tiver fugido diante dos seus inimigos, porque algum dia pecará ele contra ti, e fazendo penitência e dando glória ao teu nome, vierem e orarem e te implorarem nesta casa, 1 Reis 8:34, ouve-os do céu e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e torna-os a levar à terra que deste a seus pais. 1 Reis 8:35. Pode terminar. Quando o céu se tiver fechado e não cair chuva alguma por causa dos seus pecados, e eles orando neste lugar fizerem penitência em honra do teu nome e se converterem dos seus pecados por causa da sua aflição, 1 Reis 8:36, ouve-os do céu e perdoa os pecados de teus servos e do teu povo de Israel, e mostra-lhes o caminho direito por onde andem, e derrama chuva sobre a tua terra, que tu deste ao teu povo para a possuírem. 1 Reis 8:37. Quando vier sobre a terra fome, ou peste, ou corrupção do ar, ou ferrugem, ou gafanhoto, ou qualquer maligno humor, ou quando apartar ao teu povo o seu inimigo, sitiando as suas portas, toda a praga, toda a enfermidade, 1 Reis 8:38, toda a rogativa e súplica que fizer qualquer homem do teu povo de Israel, se algum conhecer a chaga do seu coração e estender as suas mãos para ti nesta casa, 1 Reis 8:39, tu o ouvirás do céu no lugar de tua morada, e tu propício te reconciliarás com ele e obrarás dando a cada um conforme todas as suas obras, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o interior dos corações de todos os filhos dos homens. 1 Reis 8:40, para que eles tenham temor de ti por todo o tempo que viverem sobre a face da terra que tu deste a nossos pais. 1 Reis 8:41. Também quando algum estrangeiro que não é do teu povo de Israel vier de algum país remoto por causa do teu nome, porque ouvirá a grandeza do teu nome e a força da tua mão e o poder do teu braço, 1 Reis 8:42, dilatado por toda a parte, quando vier por isso fazer oração neste lugar, 1 Reis 8:43, tu ouvirás do céu, do firmamento da tua morada, e farás tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra aprendam a temer o teu nome, como fez o teu povo de Israel, e para que experimentem que o teu nome foi invocado sobre esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8:44. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, indo pelo caminho porque tu o tiveres mandado, se te fizerem as suas preces olhando para o caminho da cidade que tu escolheste e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, 1 Reis 8:45, tu também ouvirás do céu as suas orações e as suas preces e lhes farás justiça. 1 Reis 8:46.
Porém, se pecar contra ti, porque não há homem que não peque, e tu irado os entregarem nas mãos de seus inimigos, e eles forem levados cativos ou perto ou longe para a terra inimiga, 1 Reis 8,47, e fizerem penitência no íntimo do seu coração, no lugar do seu cativeiro, e convertidos te suplicarem no seu cativeiro, dizendo, nós pecamos, nós cometemos a iniquidade, nós obramos impiamente, 1 Reis 8,48, e se eles se voltarem para ti de todo o seu coração, e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, para onde forem levados cativos e orarem, voltados para o caminho da sua terra que tu deste a seus pais, e para a cidade que tu escolheste, e para o templo que eu edifiquei ao teu nome. 1 Reis 8,49. Tu ouvirás do céu, no firmamento do teu trono, as suas orações e as suas preces, e defenderás a sua causa. 1 Reis 8,50. E te mostrarás propício ao teu povo que pecou contra ti, e perdoarás todas as suas iniquidades com que tiverem prevaricado contra ti, e inspirarás ternura aos que o levaram cativos, para deles terem compaixão. 1 Reis 8,51. Porque eles são o teu povo e a tua herança, a quem tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. 1 Reis 8,52. Os teus olhos estejam abertos às deprecações do teu servo e do teu povo de Israel, e os ouça em tudo porque eles te invocarem. 1 Reis 8,53. Porque tu, ó Senhor Deus, os separaste de todos os povos da terra para a tua herança, como tu o declaraste por teu servo Moisés, quando tiraste quando tiraste a nossos pais do Egito. Bênção de Salomão. 1 Reis 8,54. Sucedeu, pois, que tendo Salomão acabado de fazer a oração e esta rogativa, se levantou de diante do altar do Senhor, porque ele tinha posto ambos os joelhos em terra e tinha as mãos estendidas para o céu. 1 Reis 8,55. Pôs-se logo em pé e abençoou a todo o ajuntamento de Israel, dizendo em alta voz. 1 Reis 8,56. Bendito seja o Senhor que deu descanso ao seu povo de Israel, conforme todas as promessas que tinha feito. Não falhou nem sequer uma palavra de todos os bens que ele nos tinha prometido por seu servo Moisés. 1 Reis 8,57. O Senhor nosso Deus seja conosco, bem como foi com nossos pais, não nos desamparando nem nos afastando de si. 1 Reis 8,58. Mas ele incline os nossos corações para andarmos em todos os seus caminhos, para guardarmos os seus mandamentos e as suas cerimônias e todas as ordenações que ele prescreveu a nossos pais. 1 Reis 8,59. E as palavras desta minha oração com que deprequei diante do Senhor sejam presentes de dia e de noite ao Senhor nosso Deus, para que cada dia faça ele justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel. 1 Reis 8,60. De sorte que todos os povos da terra saibam que é ele o Senhor e o Deus, e que não há outro fora ele. 1 Reis 8,61. Seja também o nosso coração perfeito com o Senhor nosso Deus, para andarmos nos seus decretos e guardarmos os seus mandamentos, como fazemos hoje. 1 Reis 8,62. Cerimônia final. O rei, pois, e todo Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. 1 Reis 8,63. E degolou Salomão por hóstias pacíficas que imolou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. E o rei com os filhos de Israel dedicaram o templo do Senhor. 1 Reis 8,64. Naquele dia consagrou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Ofereceu, pois, ali holocaustos e sacrifícios e as bandas das hóstias pacíficas, porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno e não podiam caber nele os holocaustos e os sacrifícios, e as banhas das hóstias pacíficas. 1 Reis 8,65.
Fez, pois, Salomão, naquele tempo, uma festa muito célebre, e todo Israel com ele, tendo concorrido em grandes enxames, desde a entrada de Emate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e por outros 7, isto é, por 14 dias. 1 Reis 8,66. E ao dia 8º despediu ele os povos, os quais, abençoando o rei, voltaram para suas tendas alegres e com o coração contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo de Israel. Concluímos aqui, nossos queridos ouvintes, o capítulo 8 do primeiro livro dos Reis, muito longo o capítulo 8. Olha, em todos os seus versículos. O capítulo 8 do livro dos Reis conta com exatamente 66 versículos. Nós voltaremos nos programas futuros com a leitura do capítulo 9. Tudo de bom. Segunda visão de Salomão. Tudo de bom. Fique com Deus. Até lá.